Olá, meu nome é Clara e hoje, aos 68 anos, estou aqui para contar uma história que mudou minha vida para sempre. Não é fácil abrir o coração assim, mas algo me diz que você precisa ouvir isso. Talvez você já tenha sentido o peso de uma traição, o vazio de ser esquecida, ou a força que nasce quando você decide que não vai mais se curvar. Então, pegue um café, se acomode e me deixe te levar de volta a um tempo em que eu era apenas uma menina assustada, com sonhos maiores do que o mundo me permitia sonhar. Quer saber como tudo começou? Fique comigo, porque essa história espia vai te surpreender. E no final, quero saber de onde você está assistindo. Deixe um comentário, porque eu adoro sentir vocês mais perto. Eu nasci numa vila pequena no interior do Ceará, um lugar onde o sol queima a pele e a vida é feita de suor e esperança. Minha família era simples. Meu pai, José, trabalhava na roça e minha mãe, Dona Lúcia, costurava para as vizinhas. Éramos pobres, mas havia amor. Eu me lembro do cheiro do feijão cozinhando no fogão a lenha, do som das galinhas ciscando no quintal e da minha mãe cantando enquanto remendava uma saia. Eu tinha 9 anos e achava que a vida seria sempre assim, dura, mas cheia de pequenos momentos felizes. Mal sabia eu que tudo estava prestes a desmoronar. Um dia percebi que algo estava errado. Meu pai começou a chegar em casa mais tarde com o rosto carregado. Ele não falava muito, mas eu ouvia ele e minha mãe sussurrando à noite. As contas estão apertando, Lúcia. Não sei como vamos pagar o dono da terra. Minha mãe tentava acalmá-lo, mas eu via o medo nos olhos dela. Eu não entendia muito, mas sentia um nó no estômago. Crianças sempre sentem quando algo ruim está por vir, não é? E então, numa tarde quente, um homem apareceu na nossa porta. Ele era alto, usava um chapéu de palha e tinha um olhar que parecia atravessar a gente. Ele carregava uma maleta preta e minha mãe ficou pálida quando o viu. Eu estava brincando com uma boneca de pano no quintal quando ouvi meu pai chamá-la. Lúcia, venha cá. A voz dele estava diferente, quase fria. Fui até a janela, tentando ouvir sem ser vista. O homem da maleta falava baixo, mas suas palavras cortaram o ar como uma faca. É um bom acordo, José. Você paga-o a dívida, e ela terá uma vida melhor. Meu coração disparou. Ela? Será que estavam falando de mim? Minha mãe chorava, dizendo: Não, José, por favor, não faça isso. Mas meu pai apenas repetia: Não temos escolha. Naquela noite, minha mãe me abraçou tão forte que quase doeu. Minha pequena Clara, me perdoe, ela sussurrou. Eu não entendia, mas senti que algo terrível estava acontecendo. No dia seguinte, o homem da maleta voltou. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ele me pegou pelo braço e me levou para uma carroça que esperava na estrada. Olhei para trás, procurando minha mãe. Ela estava na porta, com as mãos no rosto, chorando. Meu pai nem olhou para mim. Para onde estamos indo? Perguntei com a voz tremendo. O homem apenas respondeu: Para um lugar onde você vai ser útil. Útil? Aquela palavra ficou na minha cabeça enquanto a carroça balançava pela estrada de terra. Eu não sabia, mas naquele momento minha infância tinha acabado. Chegamos a uma cidade maior, com ruas de pedra e casas que pareciam castelos para uma menina como eu. Fui levada para uma fazenda enorme, cercada por muros altos e árvores frutíferas. O dono da casa, um homem chamado Seu Alberto, era um fazendeiro rico que mandava em tudo por ali. Sua esposa, Dona Carmen, me recebeu com um olhar gelado. Aqui você trabalha, entendeu? Nada de preguiça. Eu assenti, com medo de falar. Eles me deram um quarto nos fundos da casa, pequeno, com uma cama dura e uma janela que mal deixava a luz entrar. Eu não tinha brinquedos, nem roupas bonitas, só um uniforme cinza que me entregaram. Você começa amanhã, disse Dona Carmen e fechou a porta. Os dias na fazenda eram um borrão de trabalho e solidão. Eu acordava antes do sol nascer, varria o chão, lavava panelas, cuidava do jardim. Se eu demorasse ou cometesse um erro, Dona Carmen gritava: Você não serve para nada! Cada palavra era como um tapa. Eu sentia a falta da minha mãe, do cheiro do feijão, da liberdade de correr pelo quintal. À noite
Eu me encolhia na cama e chorava em silêncio, com medo de que alguém ouvisse. O pior era saber que meu pai tinha me entregado. Como ele pôde? Eu era só uma criança, mas já entendia que para eles, eu não era nada além de uma solução para as dívidas. Mas havia algo dentro de mim que não desistia. Talvez fosse teimosia, talvez fosse esperança. Nos raros momentos em que eu tinha um tempinho sozinha, eu olhava para o céu e imaginava como seria voltar para casa. Eu sonhava em correr para os braços da minha mãe e perguntar por que ela deixou isso acontecer. Mas por enquanto eu precisava sobreviver. E então, algo mudou. Uma das empregadas da casa, Dona Rosa, começou a notar meu silêncio. Ela era uma mulher de meia idade, com mãos calejadas e um sorriso que parecia guardar muitas histórias. Um dia, enquanto eu lavava pratos, ela se aproximou e disse: "Menina, você não pertence a esse lugar. Não deixe eles apagarem quem você é." Essas palavras acenderam uma faísca em mim. Pela primeira vez alguém me viu como Clara, não como uma sombra. Os anos passaram e eu já tinha 15 anos. Meu corpo cresceu, mas minha rotina era a mesma. Trabalho, silêncio, humilhação. Dona Carmen parecia gostar de me lembrar que eu não tinha valor. "Você nunca vai ser nada além disso", ela dizia. Mas dentro de mim, a faísca que Dona Rosa acendeu continuava viva. Eu comecei a observar tudo com mais atenção: os horários dos empregados, as saídas de seu Alberto, os pontos fracos da fazenda. Eu sabia que, se quisesse escapar, precisava de um plano. E então, uma noite, ouvi algo que mudou tudo. Enquanto limpava o corredor, escutei seu Alberto e Dona Carmen conversando. "Ela tá ficando grande, Carmen. Não podemos mantê-la aqui para sempre. Vamos arranjar outra menina." Meu coração parou. Outra menina? Será que eles fariam com outra criança o que fizeram comigo? E o que aconteceria comigo? Seria mandada para outro lugar? Ou algo pior? Naquela noite, decidi que não podia esperar mais. Eu precisava fugir, mesmo sem saber para onde iria. Enquanto todos dormiam, peguei um pedaço de pão da cozinha e um mapa velho que encontrei na biblioteca de seu Alberto. Era um risco enorme, mas aquele mapa era minha única esperança. Estudei cada linha, cada estrada, tentando imaginar um caminho para longe dali. Eu sabia que os muros da fazenda eram altos, mas havia uma parte do quintal onde a cerca estava quebrada. Era a minha chance. Na noite seguinte, esperei até a casa ficar silenciosa. Meu coração batia tão alto que eu achava que alguém ia ouvir. Com o pão embrulhado num pano e o mapa enfiado na roupa, rastejei até a cerca. O ar estava pesado e o silêncio da noite parecia gritar. Quando comecei a puxar a madeira solta, ouvi um barulho atrás de mim. "Quem tá aí?" Era a voz de um dos guardas da fazenda. Meu sangue gelou. Eu não podia parar agora. Com um último esforço, empurrei a cerca e passei para o outro lado. Ouvi gritos. A menina fugiu. Corri como nunca tinha corrido antes, com as pernas ardendo e o medo me engolindo. A escuridão era minha única aliada. Corri por horas, me escondendo em becos e atrás de árvores. Eu sabia que seu Alberto não desistiria fácil. Ele era poderoso, conhecia todo mundo na cidade. Se alguém me reconhecesse, eu estaria perdida. Mas no meio do medo, lembrei das palavras de Dona Rosa. "Não deixe eles apagarem quem você é." Essas palavras me deram forças. Eu precisava encontrar um lugar seguro, alguém que pudesse me ajudar. E então me lembrei de algo que Dona Rosa mencionou uma vez, quase como um segredo. Se precisar de ajuda, procure Dona Inês no Mercado Central. Ela já ajudou outras meninas. O Mercado Central ficava a quilômetros dali, mas era minha única esperança. Caminhei a noite toda, com os pés sangrando e a fome apertando. Quando cheguei ao mercado, o sol já estava nascendo. O lugar era um caos de cores e cheiros, frutas maduras, peixes frescos, vozes gritando preços. Perguntei a uma vendedora de flores onde podia encontrar Dona Inês. Ela apontou para uma barraca no canto do mercado. "É aquela senhora de lenço azul." Com o coração na boca, caminhei até lá. Dona Inês era uma mulher pequena, com rugas profundas e olhos gentis. "Você é a menina da fazenda, não é?"
Ela perguntou, antes mesmo de eu falar. Assenti, com lágrimas nos olhos. Venha comigo, ela disse, e me levou para uma casa simples atrás do mercado. Pela primeira vez em anos, senti que estava segura. Dona Inês me deu comida, água e uma cama para descansar, mas ela foi clara. Você não pode ficar aqui por muito tempo. Seu Alberto vai te procurar e ele tem muitos olhos. Eu sabia que ela estava certa. Enquanto comia uma sopa quente, perguntei a única coisa que não saía da minha cabeça. A senhora sabe da minha mãe? Ela ainda está na vila? Dona Inês hesitou, e meu coração apertou. Sua mãe sofreu muito, Clara, mas ela nunca deixou de te procurar. Ela está viva, mas não está mais na vila. Foi para uma cidadezinha perto, tentando recomeçar. Essas palavras foram como um raio de esperança. Minha mãe estava viva, eu precisava encontrá-la, nem que fosse só para abraçá-la uma última vez. Dona Inês me ajudou a traçar um plano. Ela conhecia um motorista de caminhão que podia me levar até a cidade onde minha mãe estava. Mas havia um problema. Os homens de seu Alberto já estavam procurando por mim. Rumores corriam que ele estava furioso, oferecendo dinheiro para quem me entregasse. Cada passo que eu dava era um risco, mas eu não podia voltar atrás. Com a ajuda de Dona Inês, consegui uma carona numa noite chuvosa. O motorista, um homem chamado Seu Manuel, não fez muitas perguntas. Fique abaixada no banco, ele disse. Se alguém perguntar, você é minha sobrinha. A viagem foi longa e cada farol que passava parecia uma ameaça. Eu segurava o mapa velho com força, como se ele pudesse me proteger. Quando finalmente chegamos à cidadezinha, meu coração parecia explodir. Sua mãe mora perto do rio, disse seu Manuel. Procure uma casa com uma roseira na frente. Caminhei pelas ruas escuras, com a chuva molhando meu rosto. Quando vi a roseira, quase desabei. Bati na porta com as mãos tremendo. A porta se abriu lentamente e ali estava ela, minha mãe, mais velha, com cabelos grisalhos, mas com os mesmos olhos que eu nunca esqueci. Clara? Ela sussurrou como se não acreditasse. Sou eu, mãe, respondi, e corri para os braços dela. Choramos juntas, abraçadas, como se o tempo não tivesse passado. Eu nunca quis te deixar ir, ela disse entre lágrimas. Seu pai me obrigou. Me perdoe, minha filha. Naquela noite, minha mãe me contou tudo. Meu pai tinha se endividado com agiotas e vender-me para seu Alberto foi a única forma que ele encontrou de salvar a terra. Ele nunca foi o mesmo depois disso, ela disse. A culpa o destruiu. Eu quis odiar meu pai, mas, no fundo, só sentia pena. Ele fez uma escolha que nos quebrou, mas eu não podia deixar isso me definir. Eu precisava seguir em frente. Os dias com minha mãe foram como um sonho, mas eu sabia que não podia ficar parada. A história da minha fuga começou a se espalhar, e eu descobri que outras meninas na região tinham passado por coisas parecidas. Algumas eram vendidas, outras abandonadas. Aquilo me revoltou. Eu não podia mudar meu passado, mas podia fazer algo por elas. Com a ajuda de Dona Inês e outras mulheres da cidade, comecei a organizar um grupo para ajudar meninas em situações como a minha. Criamos um abrigo pequeno, onde elas podiam ficar seguras, aprender a ler e sonhar com um futuro melhor. Os anos passaram e nosso trabalho cresceu. Meu nome começou a ser conhecido, não como a menina que fugiu, mas como a mulher que ajudava outras a se libertarem. Fui convidada para falar em eventos para contar minha história. No começo, eu tremia só de pensar em subir num palco, mas cada vez que via uma menina no abrigo sorrir, eu encontrava coragem. Minha mãe, que agora vivia comigo, sempre dizia: Clara, você transformou sua dor em luz. E ela estava certa. Hoje, olhando para trás, vejo o quanto caminhei. Meus cabelos estão brancos, minhas mãos carregam as marcas do tempo, mas meu coração ainda bate forte. Meus netos adoram ouvir minhas histórias, e eu sempre termino com a mesma lição. Ninguém pode decidir quem você é. Você pode cair, pode sofrer, mas sempre pode escolher se levantar. Minha história não é só sobre dor, é sobre esperança, sobre encontrar força onde parecia não haver nada. Se você chegou até aqui, obrigada por ouvir. Espero que minha história tenha tocado seu coração, porque ela é prova de que não importa o quão escura seja a noite, sempre há uma estrela esperando para brilhar.
Deixe um comentário me contando o que achou ou de onde você está assistindo. E, se puder, compartilhe essa história. Quem sabe quantas meninas por aí precisam ouvir que elas também podem ser livres. Inscreva-se para mais histórias como essa, porque juntas podemos mudar o mundo, uma voz de cada vez.